Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa e eu estou aqui para apresentar o modelo do plano de aula. Não existe um único modelo que é o correto, que é o pronto, tá? Existem vários modelos e o que eu trouxe para vocês, ele abarca os itens essenciais que um plano de aula precisa conter. Vamos lá? Então, eu tenho aqui, tá? O nome da escola, que poderia ser aplicado aí o plano de aula, o nome do professor, que é o nome do acadêmico completo. Aí eu tenho a etapa, a série, o ano, né, que a gente sabe que o sistema, né, educacional ele é organizado eh, em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né, pensando aí na educação básica. Aí a gente tem do primeiro ao quinto ano ensino fundamental, anos iniciais, do sexto ao nono, ensino fundamental, anos finais. Então, eu preciso pensar na série. Sexto ano, segundo ano do ensino médio, enfim, colocar aqui. Aí nós temos as áreas de conhecimento, de acordo com a BNCC, aqui as áreas do ensino fundamental, as áreas do ensino médio, lembrando que pode ser uma única área ou mais áreas, né, se eu realizar aí um trabalho interdisciplinar. Aí eu tenho a data da aula, o dia, o mês e o ano que essa aula seria aplicada, tá? Lá na educação básica. O componente curricular, que é o que nós chamávamos de disciplina, de matéria, língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências. Aí eu trouxe aqui também as novas, né? Pensamento computacional, cultura digital, mundo digital, aí que são novos componentes curriculares a partir da BNCC. Nós temos a duração da aula, que é de acordo aí com o tempo dessa aula, por exemplo, são aulas de 40 a 50 minutos, 2 horas aula, 5 horas aulas, dependendo da atividade que eu vou desenvolver, tá? O tema e o conteúdo, né? Qual o conteúdo da minha aula? O que eu pretendo trabalhar? Vou trabalhar com algoritmos, vou trabalhar com o pilar do pensamento computacional de decomposição, né? Qual é o assunto da minha aula? Aí eu tenho também o objetivo ou os objetivos de aprendizagem. O que é os objetivos? É o que eu espero que o meu estudante aprenda a partir das atividades que eu vou desenvolver, né? Aí eu trouxe aqui para vocês o documento normativo, tá? Da BNCC, que é a computação complementa a BNCC, que ele é um documento que traz os itens voltados para a área da computação que precisa ser trabalhado. Ó, trouxe aqui também, né, pensando aqui no sexto ano, o eixo, ó, pensamento computacional, o objeto de conhecimento. Objeto de conhecimento, gente, é o que nós chamamos de conteúdo, tá? Por exemplo, aqui, programação seria um conteúdo, linguagem de programação, né, um conteúdo mais específico. Aí eu tenho aqui a habilidade, gente. É a habilidade que a gente vai copiar e colar lá no meu objetivo de aprendizagem, tá? É a habilidade que eu colo aqui. Por quê? Porque é o que eu espero que o meu estudante aprenda, tá? Olha aqui um exemplo de habilidade. Classificar informações agrupadas em coleções e conjunto, associando cada coleção a um tipo de dados. Aí aqui, nesse documento, eu tenho a explicação da habilidade e eu tenho um exemplo, tá? De como poderia ser essa atividade na prática. Tá? Aí vocês vão olhar com carinho, verificar qual item que a atividade que vocês vão produzir se encaixa. Aí eu tenho os encaminhamentos metodológicos. O que é esse encaminhamento metodológico? É o passo a passo da minha aula. Primeiro eu vou chegar, vou fazer uma revisão da aula anterior, vou apresentar os objetivos da aula de hoje, vou explicar para os estudantes quais atividades vão ser feitas, o que eles vão fazer, quanto tempo vai gastar em cada atividade, vou colocar os detalhes do passo a passo da minha aula. Aí eu tenho também, posso colocar metodologias ativas, se eu precisar, tá? Nesse planejamento da minha aula, eu tenho que pensar quais recursos que eu vou utilizar, tá? Se é recursos analógicos, se são recursos digitais, tá? O que são esses recursos pedagógicos e analógicos? Por exemplo, sulfite, caderno, caneta, lápis, borracha, tampinha de garrafa, enfim, qualquer recurso que você utilizar. E nós temos também os digitais, que são aqueles sites da internet, plataformas, jogos, enfim, que eu vou colocar aqui também, tá? Aí eu tenho as estratégias de avaliação,
Tá? O que são as estratégias de avaliação? É como que eu vou aferir a aprendizagem, como que eu vou verificar a aprendizagem desse estudante. Para isso, eu preciso utilizar instrumentos e critérios. O que são os instrumentos? São, por exemplo, as atividades que eu vou fazer. Eu vou pedir para eles construírem um jogo, vou pedir para eles fazerem um seminário, vou pedir para eles responderem um questionário. Então, esses são os instrumentos. Os critérios é os itens que eu vou considerar para essa correção. Pensando, por exemplo, no jogo, né, o jogo é o meu instrumento de avaliação. Os critérios que eu vou utilizar, se o jogo que eles produziram tem personagem, se tem regras, e esses itens são os critérios que eu vou considerar para avaliar, então, o meu estudante. Aqui tem as referências utilizadas, eu trouxe uma, que é aquele documento que eu mostrei para vocês, relacionada aí a BNCC e a área da computação. Os anexos, né, são as atividades que eu posso colocar ali, né, se eu utilizei de algum site. O apêndice é um material que eu produzir da minha autoria, daí eu vou colocar aqui também, se houver. Por isso que eu coloquei aqui, porque são materiais opcionais. A fonte que eu utilizei para elaborar esse plano de aula foi o site do concurso IBFC, né, que traz aí os itens essenciais do plano de aula. Agradeço a atenção e até mais.